Bom, gente, vamos falar sobre os recursos ergogênicos no esporte. Recurso ergogênico, na verdade, o termo ergogênico, ele tem uma origem grega e deriva das palavras ergo, que significa refere, trabalho, e gênico, que é derivado de gema e tem o significado de gerar ou produzir. Em outras palavras, seria lançar mão de algo que faça com que o nosso atleta ele aumente a sua performance, aumente sua performance, aumente seu rendimento, melhore esse desenvolvimento no treino. E no esporte a gente pode melhorar a performance por 5 vias diferentes, seriam pelas vias fisiológicas, psicológicas, biomecânicas, nutricional e farmacológica. E aí ao decorrer da aula a gente vai ver um pouquinho sobre cada uma dessas vias. O exercício físico é o principal recurso ergogênico para o aumento da performance atlética, porque dá para promover profundas alterações fisiológicas em todo o organismo, deixando o corpo preparado para produzir mais trabalho. Então, se a gente for pensar no principal recurso, no recurso mais importante para que essa performance atlética seja aumentada, seria justamente a prática do exercício físico, Porque vai acontecer aquelas questões de adaptação e cada vez mais a gente consegue consegue pegar mais peso, aumenta a força, enfim, então tudo isso faz com que essa performance melhore. Tem a questão do treinamento mental, que tem se mostrado um recurso bastante utilizado pelos psicólogos do esporte, como eu falei na aula. Como tem o médico do esporte, tem o nutricionista esportivo, tem também o psicólogo do esporte, tem o fisioterapeuta, enfim, Então cada um tem o seu papel específico. No caso do psicólogo, ele pode ajudar na melhora dos aspectos emocionais, de autoconfiança, direcionamento de foco, tudo mais voltado para a prática esportiva mesmo. O desenvolvimento tecnológico dos equipamentos e de análise de movimento pode melhorar a performance atlética por meio da otimização biomecânica dos movimentos. A própria estratégia nutricional, como o uso da suplementação, dietas especiais, práticas dietéticas, também é um método que pode otimizar a performance. Como eu também falei para vocês, o atleta muitas vezes ele sobrevive de patrocínio. Muitas vezes eles não têm dinheiro nem para pagar seus profissionais específicos e nem muitas vezes o que comer. Então eles sobrevivem bastante mesmo de patrocínio. A gente pode perceber muito bem a diferença de um atleta que se preocupa com a alimentação, mesmo que não tenha um profissional específico para cuidar dele, mas que tenha um cuidado maior no que come, na hora que come, nas quantidades. A gente pode ver que o rendimento é muito maior em comparação com alguém que treina e não se preocupa com a sua alimentação. Principalmente, então, se esse atleta ele puder ter o acompanhamento especializado do nutricionista e direcionar direitinho as quantidades respectivas de pré-treino, pós-treino, os melhores nutrientes, enfim. Já o uso dos fármacos e drogas, substâncias químicas que foram desenvolvidas para outros objetivos, como por exemplo para tratamento de doenças, tem sido bastante utilizados no esporte e tem se mostrado um potente e perigoso ergogênico. Então são medicamentos que devem ser utilizados para determinadas doenças, para outros fins, e são utilizados pelos atletas ou desportistas visando o aumento da performance e aumento da hipertrofia, porém tem mostrado também efeitos adversos bastante perigosos. Para dar início à creatina, a creatina é um aminoácido ácido metilguanidina acético. Ele é produzido de forma endógena pelo nosso organismo, lá no fígado, nos rins e no pâncreas, mas a gente também pode obter a creatina de fonte exógena quando a gente ingere carne, peixes e aves. Entretanto, na dieta convencional, a gente não consegue obter a creatina suficiente de forma a promover esses aumentos significativos na performance, e aumento lá dessa substância no músculo. A suplementação, ela é bastante utilizada justamente por conta disso e promove alguns efeitos ergogênicos de forma segura que já é bem documentada.
Tem duas formas da gente fazer o uso, né, da suplementação da creatina, que é com a saturação da creatina ou com o uso crônico normal. A saturação vai corresponder com a ingestão de aproximadamente 5 gramas, por exemplo, para um indivíduo que tem aproximadamente 70 quilos, vai ter lá uma recomendação de 300 miligramas por quilo de peso ao dia, que vai ser aproximadamente 5 gramas, onde a gente vai ofertar 4 vezes ao dia, né? São 4 doses diárias durante 5 dias. E depois desses 5 dias a gente mantém de forma crônica a ingestão de só uma vez ao dia 5 gramas. Nesse protocolo a gente já pode perceber uma melhora da performance a partir do 5º dia da suplementação. E para que a gente possa manter esse efeito é só continuar a tomar 1/4 dessa dose diária, que seria justamente as 5 gramas sucessivamente. Já o segundo protocolo, o efeito ergogênico só vai aparecer lá a partir dos 30 dias em diante. E aí é justamente o uso só de 5 gramas ao dia, todos os dias, durante um período determinado. Lembrando que sempre de forma crônica. Pelo fato da creatina apresentar, promover uma retenção líquida em todo o corpo, por conta da baixa solubilidade, fazendo que o peso corporal aumente, muitas vezes ela não é bem vista por algumas modalidades em que esse é um fator determinante, ou seja, que está mais visando o peso, como por exemplo bailarinas, aqueles esportes de luta, enfim, não é bem visto. Nesse sentido, a indústria de suplementos tem utilizado esse único ponto negativo para propor novos tipos. No mercado a gente pode encontrar vários tipos de creatina, só que a que mais possui comprovação, da eficiência e de segurança seria a monoidratada. Então vocês vão ver vários lá, só que o que mais utiliza é a monoidratada, é a que mais tem estudos que comprovam, é mais seguro. Mas se a gente for pensar na suplementação de outros tipos de creatina, só deve saber que não tem respaldo científico sobre a segurança e eficiência na performance. Agora, a creatina, que é um outro recurso ergogênico, é uma substância, cafeína, falei creatina, A cafeína é uma substância capaz de estimular o sistema nervoso central, porque faz com que haja um estímulo do aumento da liberação da adrenalina e lá no músculo promove a maior liberação de cálcio iônico no citosol da célula. Sua ação no sistema nervoso, o sistema nervoso central, produz uma sensação de alerta e atividade mental aumentada. Então, deixa mais apto, para fazer essa sessão de treino ou a competição em si. Deixa mais preparado para isso. No músculo, vai aumentar o recrutamento das fibras musculares para o trabalho de contração. Então, a cafeína parece facilitar o trabalho muscular e aumentar o trabalho total, que pode ser realizado pelo músculo. No que diz respeito à suplementação, uma recente revisão mostrou que os efeitos positivos são com doses entre 3 a 6 miligramas por quilo de peso, sendo que doses de 9 miligramas por quilo de peso também são eficazes para aumentar a performance, mas não de forma saudável. Então, dessa forma, a gente faz a suplementação de no máximo 6 miligramas por dia, porque até 6 é o que é mais bem aceito. É o limite máximo para o uso dessa substância. Tem essa consideração aqui em relação ao ciclo circadiano, que na verdade, tá com essa informação aqui, mas tá com equívoco, viu, gente? A gente tem que pensar no ciclo circadiano, em relação justamente ao horário. Porque o que é mais interessante fazer uso da cafeína? Próximo às horas que acabou de acordar, nas primeiras horas depois de acordar, porque aumenta o rendimento atlético. Nesse sentido, ela vai atuar justamente para vencer essa barreira biológica. O efeito da cafeína na performance ele vai ser sempre mais benéfico próximos aos horários de acordar e vai ser ao contrário quando é usada perto dos horários de dormir,
porque não tem nenhum efeito benéfico e, pelo contrário, faz atrapalhar o sono. Principalmente pessoas que têm insônia ou têm hipertensão. É uma série de questões aí que a gente tem que tomar um cuidado para não prescrever. Em relação à quantidade de cafeína, são necessários 3 a 6 miligramas por quilo de peso ao dia para se obter o efeito ergogênico na performance. Nesse sentido, seria interessante saber também qual a quantidade de cafeína que está presente nos cafezinhos que são tomados durante todo o dia. Só que as marcas brasileiras, né, as marcas presentes no mercado brasileiro não disponibilizam essa informação. Então, se o nosso atleta tem costume, né, tem o hábito de tomar muito cafezinho durante o dia, a gente precisa tentar colocar o mínimo possível dessa prescrição. Em relação ao tempo de ingestão da cafeína, antes do exercício, o ideal é que seja 1 hora antes da prática esportiva, porque é o tempo ideal para se obter o pico plasmático da cafeína depois da sua ingestão. Então não adianta fazer a ingestão de 10 minutos antes, meia hora antes de ir para a academia, porque esse pico plasmático só vai ser quando tiver terminado a sessão de treino, né? Então tem que ter um cuidado em relação a esse horário. Em relação à dose crônica, algum estudo tem mostrado que esse uso crônico da cafeína não traz benefícios. Teve um estudo específico que mostrou que 3 dias depois, né, de suplementação seguida de 5 miligramas por quilo de peso ao dia, resultaram na diminuição da performance atlética. Porém, outro estudo lá já mostrou que utilizando uma dose menor, de 3 miligramas e 4,5 miligramas ao dia, por 2 dias seguidos já observou um aumento da performance, em um teste máximo de 10 minutos. Em resumo, a cafeína é um ergogênico que pode ser utilizado para situações especiais, então a gente pode pensar assim, em alguma competição que o atleta vai precisar, sendo que ele tenha acordado poucas horas antes do início dessa competição, ou se, sei lá, não acordou bem hoje e está sem disposição para treinar. Nesses casos, né, pode ser utilizado, porque precisa de muito mais estudos sobre essa eficiência, né, a eficácia dessa suplementação. Aqui tem os pré-treinos, é só pra gente levar em consideração que na literatura não existe a definição de suplemento pré-treino, suplemento pós-treino. O que tem é que, assim, no conhecimento popular, geralmente aqueles que a gente utiliza após uma única dose, né, dessa ingestão, pode aumentar a capacidade de melhora do rendimento do praticante, seja no treino em si ou na competição específica. Além disso, são chamados também de pré-treinos aqueles que, para melhorar a performance ou até mesmo a composição corporal, precisam ser ingeridos antes do treino. Então, justamente por isso, só por conta do horário que é feita a ingestão desse suplemento. Nesse sentido, a gente pode classificar, por exemplo, suplementos com cafeína e carboidrato como pré-treino, porque vai te deixar preparado para essa sessão de treino para ter um maior rendimento. Já, por exemplo, a creatina, a proteína e também, né, novamente o carboidrato, podem ser chamados de suplementos pós-treino. Eles precisam passar por uma fase de carregamento de vários dias para promover o aumento da capacidade, seja para melhorar o desempenho ou para melhorar a composição corporal. Justamente pela necessidade dessa fase, é que eles devem ser ingeridos após os treinos, porque os músculos ficam com uma maior sensibilidade à insulina após o exercício. Outros suplementos que também têm um efeito bom, né, porque tá ótimo aqui, mas não é tão ótimo assim, após o treino seriam o BCAA e o HM-beta. Entretanto, dependendo da atividade, por exemplo, aquelas atividades que vão promover uma significativa proteólise. O que é proteólise, Andra? Aquela quebra, né, da proteína. Lise, sempre lembre de queda, ou de quebra. Aquelas atividades que têm duração maior que 3 horas, né, vão promover uma significativa proteólise. Então, nesses casos, a gente deve pensar sempre na ingestão de proteína e de carboidrato. E também devem ser ministrados antes, pré-treino e pós-treino. Por quê? Vamos pensar o seguinte: se eu sei que determinada atividade vai fazer com que haja uma quebra grande de proteínas, né? Eu vou gastar muito aqui do meu músculo esquelético. É melhor eu prevenir, é melhor eu minimizar ao máximo essa quebra. Então, eu vou utilizar
suplementação da proteína tanto antes, né, que seria o pré-treino, quanto no pós-treino. E aí junto com o carboidrato, que é interessante. Sendo assim, a designação do suplemento pré ou pós-treino está relacionada ao quanto de benefício ele pode propiciar para o praticante, né? Sendo que alguns eles podem ser utilizados antes ou depois, como aqueles que vão estimular a síntese de proteína. Outros só devem ser utilizados antes, como o que tem efeito benéfico agudo após uma única ingestão dose, para melhorar, né, potencializar esse rendimento. E outros devem ser utilizados depois, como aqueles que precisam de uma fase de carregamento. Em relação aos termogênicos e estimulantes, no meio esportivo, os termogênicos e os estimulantes são geralmente utilizados como estratégia para promover o balanço calórico negativo. Então, são pessoas que querem diminuir o percentual de gordura e vão procurar esses termogênicos para auxiliar. Só que o que é que sempre vai ser mais ideal para que haja essa redução da gordura corporal? É restrição calórica associada à prática de atividade física. Vai ser sempre o melhor método. Mas não é uma restrição calórica absurda, certo? É promover balanço calórico negativo mesmo. Eu vou ingerir menos calorias do que o que eu tô gastando. Ou eu vou gastar mais do que ingerir. Então, tem que ter esse balanço negativo associado, claro, à prática de atividade física, de preferência de alta intensidade, média e alta intensidade, para que a gente tenha esse resultado benéfico. Em termos de saúde e eficiência, outras estratégias que ajudem nesse processo são sempre bem aceitas pela população, que vai ter esse objetivo de redução de gordura. Os termogênicos, ele tem como proposta promover o aumento da taxa metabólica basal. Por quê? Quanto maior o consumo de ATP, maior a nossa taxa metabólica basal e, consequentemente, a gente gasta mais calorias, né? Então, só que o que a gente deve principalmente pensar é que eu tenho que promover o balanço calórico negativo e deixar esses termogênicos, quando tiver bem comprovação dessa eficiência, né, dessa eficácia, ser prescrito como fator coadjuvante, mas não como isso aqui vai te ajudar, né, a queimar mais calorias. O que vai te ajudar a queimar mais calorias é justamente a prática de exercício físico. Em repouso, a termogênese ela pode ocorrer por duas formas. A forma 1 é com tremores. Esse processo está relacionado às contrações musculares que são involuntárias, e isso vai resultar no aumento da entropia, ou seja, calor, né? Entropia é o mesmo que calor, que podem ser provocadas, por exemplo, com a exposição ao frio. A segunda forma é sem tremores, que está relacionada aos processos como consumo excessivo de oxigênio, que pode ser resultado do exercício físico. O efeito conhecido como esse termo em inglês aí, que está relacionado com o excesso pós-exercício de oxigênio consumido, ou EPOC. É aquela questão de quanto que consome de oxigênio durante o exercício físico. Ou até mesmo após essas contrações involuntárias que foram ditas anteriormente, que é resultado desse primeiro exemplo da ocorrência da termogênese, sofrida pelo excesso pelo músculo. Então, a gente pensa lá que a gente terminou de fazer determinado exercício físico e aí o nosso músculo está contraindo involuntariamente. Quando acontece isso, a gente está aumentando o calor, e quando a gente expõe nossa superfície por exemplo, ao vento, como a gente já falou antes, né? Eu consigo perder calor dessa forma. E nisso a gente tem o aumento da termogênese. Em relação aos pré e pró-hormonais, no esporte, pré e pró-hormonais, o pré, né, estimulantes, e pró-hormonais precursores de hormônios, respectivamente, são utilizados como recursos ergogênicos para ganho de massa muscular. Então, é a utilização de hormônios para esse fim. Os pré-hormonais, tribulos terrestres e ioimbinas, são utilizados como estimulantes da produção hormonal endógena e geralmente são utilizados como tratamento após o uso dos pró-hormonais ou anabolizantes de esteroides. Já os pró-hormonais, que são a androstenediona, DEA e Emidrol,
São substâncias que, quando ingeridas, se convertem rapidamente em hormônios, o que está associado com a atrofia das glândulas da produção endógena. Então, seriam esses precursores de hormônios, né? E aí, a seguir, eu vou mostrar para vocês um quadro que vai falar qual a ação esperada e os comentários que tem em relação a esses pré-hormonais. Bom, aqui eu falei sobre o Tribulus, ele é um fitoterápico e a gente vai falar mais pra frente na aula de fitoterapia voltada para o esporte. Eu vou explicar mais sobre ele, vocês podem já até ter ouvido falar. Tem alguns benefícios, inclusive, em relação ao aumento da libido, né, o que promete. E o Emidrol, que é muito conhecido também porque todo adolescente, quando começa a treinar, normalmente já começa a fazer uso do Emidrol, que é para aumentar essa composição corporal mais rapidamente, né, aumentar a hipertrofia mesmo. Então, aqui tem a androstenediona. A ação esperada é aumentar os níveis de testosterona, porém tem baixo potencial e pode diminuir a massa muscular e aumentar os níveis de estradiol. Então, dá uma alteração aí na questão hormonal. O boro tem a ação esperada de aumentar a testosterona plasmática, também tem baixo potencial e as pesquisas não suportam a sua efetividade e, além disso, pode ser tóxico. A clonidina tem a ação esperada de aumentar a produção do hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, tem baixo potencial, as pesquisas também não suportam as especulações. O DEA está relacionado com o aumento dos níveis de testosterona e diminuição da gordura, as pesquisas não suportam as especulações, pode diminuir os níveis de HDL e a sensibilidade à insulina. Atletas do sexo feminino podem ter aumentos nos níveis de andrógenos. O Tribulus terrestris aumenta a produção endógena de testosterona, né, o que se espera, na verdade. Baixo potencial e é promovido como uma alternativa segura para esteroides, mas ele pode ser tóxico. Em relação aos anabolizantes, os anabolizantes são substâncias que aumentam a capacidade do corpo de construir e reconstruir tecidos e, com isso, possuem uma enorme capacidade ergogênica. No esporte, normalmente os mais utilizados são os hormônios esteroides sintéticos, os quais são capazes de potencializar a síntese proteica para ganho de massa muscular. Então, se você for pensar, tem um efeito positivo em relação à hipertrofia, em relação à síntese proteica, ganho de massa? Sim. Faz aumentar de fato, né? Faz ter um efeito maior. Mas é interessante, é seguro, é bom? Não, né? De forma alguma. Entretanto, hormônios sintéticos que mimetizem a insulina, hormônios do crescimento humano, que é o hormônio GH, né? E fator do crescimento semelhante à insulina, o IGF-1, também são utilizados no esporte como fim ergogênico. Então, a gente vai pensar aqui que tem determinados medicamentos, como os hormônios aí que eu acabei de falar, que devem ser utilizados para doenças específicas, porém são utilizados no esporte com esse fim, que é justamente para ter esse aumento na performance. A ação dos esteroides no tecido muscular faz com que aumente as quantidades de núcleos dentro de uma mesma célula por recrutamento de células satélites. E aí isso vai fazer com que a capacidade da célula ela se regenere dos danos do treinamento físico e aumente de forma extraordinária. E isso vai resultar, né, na hipertrofia. Com isso, a capacidade de treinar com maior carga também aumenta. Então, aquelas pessoas que fazem exercício de endurance, né, que passa muito tempo, né, que tem uma duração mais prolongada, eles conseguem pegar cada vez uma carga maior e também tem um aumento da força e potência. E essas respostas já estão bem vistas, assim, né, percebidas, na verdade, é bem perceptível, com doses de 300 mg por semana. Já apresenta esses resultados significantes. Só que, junto a isso, tem os efeitos adversos, e são muitos. Os mais comuns são a acne, ginecomastia em homens, que seria aquela... um seio mais tipo feminino mesmo no homem, transtornos psiquiátricos, aumento do risco de suicídio ou de homicídio, dislipidemia, atrofia testicular e estrias cutâneas, né, entre outros. Em adolescentes vai prejudicar o crescimento, resultando em baixa estatura. Nas mulheres pode ocorrer o hirsutismo, que seria o aumento da quantidade de pelos, então por todo o corpo, né, no rosto, enfim. Também desordens ovarianas e no ciclo menstrual, mesmo que com ingestão de pequenas doses.
Aqui em relação à insulina, que a gente, não sei se vocês já ouviram falar, eu já comentei antes, que se trata do hormônio do crescimento. Então a insulina ela é capaz de levar grandes quantidades de glicogênio e de aminoácidos para dentro da célula muscular. E isso pode aumentar a capacidade de realizar exercício e também a sinalização proteica, respectivamente. E a gente sabe que para que haja síntese proteica precisa haver, né, a sinalização proteica. Com isso, a recuperação e a supercompensação são intensificadas. Os efeitos adversos estão muito relacionados com surto de hipoglicemia, que inclusive pode levar à morte, e ao ganho de peso, porque mesmo que a pessoa faça um controle rígido da dieta, porque tanto o tecido adiposo quanto o músculo são bem responsivos em relação à ação da insulina. O hormônio GH, ele possui propriedades anabólicas e lipolíticas, então acredita que quando associado ao exercício físico, além de aumentar massa muscular, força e a capacidade anaeróbia e aeróbia, também pode aumentar a velocidade da recuperação dos tecidos conectivos, né, dos tendões e ligamentos. Eles também podem atuar na lipólise, seria essa questão da diminuição da gordura, quebra da gordura. Então, por isso que é bastante utilizado, porque quem é que não quer, né? Aumentar a hipertrofia e diminuir a gordura corporal. Então, pensando nisso, é muito utilizado. Esse hormônio é difícil de ser detectado lá no antidoping e os efeitos colaterais vão incluir edema, artralgias e mialgias, as dores musculares, sudorese, fadiga, tontura, e que é muito comum ocorrer depois da administração desse hormônio. E quando associado a outras substâncias, por exemplo, os esteroides anabolizantes que a gente comentou, os efeitos colaterais podem se agravar. Sempre que for fazer, né, que os atletas forem fazer qualquer competição, eles precisam passar, né, pelo exame de antidoping, justamente para saber se está havendo competição desleal, enfim. Porque se a gente pensar, tem aqui um atleta que não está fazendo uso de nada, e o outro que está utilizando algum recurso ergogênico que pode fazer com que ele ganhe, né, de forma desleal, então sempre tem que ser feito esse tipo de exame para evitar esse tipo de coisa. E caso seja detectado, ele vai ser automaticamente desclassificado. O IGF-1 é um hormônio que é utilizado para o tratamento de crianças com baixa estatura. Então, como eu falei para vocês, tem determinado medicamento que é para um fim e é utilizado como recurso ergogênico no esporte. E aí ele vai ter praticamente o mesmo efeito do hormônio do crescimento. E como potenciais benefícios, imagina-se o quê? Aumento da síntese proteica muscular, espera-se esse aumento da síntese proteica muscular, efeito poupador do glicogênio lá no músculo, além de estimular sua síntese, e a disponibilidade de ácidos graxos para oxidação que são esperados. Então, entretanto, não há evidências científicas que mostrem essa melhora da performance atlética frente à administração desse hormônio, e como efeitos adversos a gente pode observar quadros de hipoglicemia, dor no maxilar, na cabeça, retenção hídrica, mialgia, aumento da pressão intracraniana, e o uso a longo prazo também pode estar associado com o aparecimento de câncer de mama, de próstata e cólon. E é muito interessante a gente falar sobre esses recursos ergogênicos, porque a gente fica sempre falando só, né, do que é bom, do que leva à hipertrofia, mas tem muita coisa que a gente precisa também levar em consideração e que não é muito discutida, principalmente em relação aí aos anabolizantes e esses demais hormônios que eu falei pra vocês.